Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Beta. Vou falar um pouquinho aqui pra vocês que a pastora Ana tá num voo hoje, vindo pro Brasil. Bom dia, Juliana. Bom dia, Joana. Bom dia, Márcia. Bom dia, mãezinha. Vou esperar uns 2 minutinhos do pessoal entrar, gente. A pastora Ana tá no voo, vindo pro Brasil. E ela não queria de jeito nenhum deixar de ter esse momento, né? De ter mais um dia de live aqui. E ela não queria falhar. E ela pediu para que eu fizesse a live hoje para vocês, para que entregasse uma palavra aqui. Bom dia, Rufo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Grazi. Bom dia, Nando. Bom dia. Então, hoje eu assumi essa missão, tá? De estar aqui com vocês, de estarmos gerando em oração. A Ana é uma mãe espiritual para mim. Eu creio que nós temos uma conexão muito grande aí das madrugadas, porque eu também amo, né, a oração da madrugada. E eu creio que hoje nós vamos estar aí gerando, então já coloca um louvor aí na sua casa, não sei onde você está, né? Mas, oi, Kel, bom dia, obrigada, Grazi. Bom dia, Anário. Bom dia. Então já coloca um louvor aí, já começa a gerar o espírito do ambiente da sua casa, já começa a convidar o Espírito Santo para que ele fale conosco nessa madrugada. Já começa, bom dia, Fátima, bom dia, Boé, bom dia, viu? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou estar aqui representando a pastora Ana com muito amor. Ela tá num voo vindo pro Brasil. E ela não ia conseguir fazer a live, então eu vim aqui pra gente poder liberar uma palavra nessa madrugada, tá bom? Bom dia, Vera, seja bem-vinda. Pauline, sejam muito bem-vindas aí, gente. Já começa a gerar em espírito, já começa a declarar, já começa a profetizar, gente. Nós estamos no final de 2025. Esse ano foi um ano, né, aí muito desafiador para muitos, mas independente, nós temos que gerar em oração, nós temos que gerar dentro da nossa casa o que nós queremos para 2026. E a pastora Ana sempre nos ensina que essa ativação da gente estar orando, da gente estar profetizando, da gente estar entregando, da gente estar realmente conectadas, né, em verdade, em espírito, para que nós possamos gerar. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, nós queremos declarar e nós queremos agradecer nessa madrugada, Senhor. Oh, Espírito Santo, toma cada um aqui, vai de encontro, Senhor, a cada casa aqui. Bom dia, Mari, seja muito bem-vinda. Saudades também, Paulo. Saudades de todos aí nos Estados Unidos. Mas estamos aqui no Brasil cumprindo uma missão que Deus nos confiou aí. Nós somos muito gratos. Nós cremos e nós olhamos para trás esse ano. E eu quero que você comece a lembrar de tudo que Deus fez você passar esse ano. Todas as situações que você teve. Todos os momentos bons, os momentos felizes, os momentos de luta. Porque independente, o Senhor é Deus, o nosso socorro vem do céu.
E nós precisamos cada vez mais agradecer, cada vez mais agradecer, cada vez mais estar conectado com o Senhor. Renata, seja muito bem-vinda, Claudinha também. Em nome de Jesus, nós estaremos agradecendo e gerando cada vez mais. Pai, vai de encontro a cada casa, Senhor. Vai de encontro a cada coração, Espírito Santo. Nós sabemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor faz, que só o Senhor é o dono do ouro e da prata, que só o Senhor é capaz de mudar os diagnósticos. Pai, em nome de Jesus, nós já começamos a gerar nessa madrugada em espírito a cura. Nós já começamos a gerar, Pai, aquele que está desempregado, arrumando um emprego. Nós já começamos a gerar, Pai, as que não podem engravidar, gerando dentro do seu ventre a vida. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós já agradecemos, Senhor. Agradecemos, Pai, porque nós sabemos que há fôlego dentro dos nossos pulmões e que nós estamos vivos. Nós estamos vivos. E só a dádiva da saúde nós já somos gratos. Nós somos gratos. Abre a sua boca aí na sua casa, começa a agradecer a cama que você tem, o chuveiro que você tem, a comida que você tem todos os dias na sua mesa. Começa a agradecer ao Espírito Santo, a família que você tem, o filho, o seu filho que está dormindo, o seu marido, a sua esposa que está dormindo. Começa a agradecer porque quantos e quantos queriam estar de pé como nós. Quantos e quantos queriam ter uma casa, uma coberta, um apartamento, um carro. E muitos não conseguem, muitos não podem. Não se trata só de coisas materiais, porque nós sabemos que na eternidade nós não levaremos nada. Mas se trata de agradecer tudo que o Senhor tem nos entregue, né? Agradecer tudo que Ele tem colocado nos nossos caminhos, nas nossas mãos. Nós somos gratos, independente da circunstância, independente da luta, independente do que você tem passado, independente do que você tem vivido. Comece a gerar em espírito aí na sua casa. Comece a gerar porque nós sabemos que Deus, Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que faz em nome de Cristo Jesus. Ele é um Deus que está aqui conosco. Ele é um Deus que prepara. Ele é um Deus que revela. Ele é um Deus que direciona. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos declarar, Senhor. Deixa eu colocar um instrumental aqui. Então já comece, minha irmã. Já comece, porque nós temos autoridade espiritual dentro da nossa casa. Nós somos a autoridade espiritual, a coluna da nossa casa. E nós sabemos o que as orações dessa madrugada têm provocado milagres dentro da sua casa, têm provocado Tarciele, Patrícia, Fátima, bom dia, sejam bem-vindas, tá? Meu nome é Maria e vou estar com vocês aqui hoje, gerando em oração mais um dia aí do Provocando Milagres. A pastora Ana tá num voo vindo pro Brasil. E eu quero declarar essa madrugada sobre a vida de vocês. Eu quero declarar sobre a casa de vocês. Eu quero realmente profetizar. Faltam 3 dias para que nós encerremos 2025. E o que você tem profetizado dentro da sua casa, o que você tem falado, o que você já tem declarado, o que você já tem gerado para 2026. Começa a declarar, começa a agradecer. Abra a sua boca. Eu lembro que tinham madrugadas que eu nem orava mais de joelho, eu já orava marchando. E hoje no final, nós vamos fazer um ato profético de marchar mesmo. Pra gente romper tudo que ficou em 2025 e a gente ativar tudo que a gente vai acessar em 2026. Nós precisamos acessar. E Deus, Ele criou o mundo como? Ele criou o mundo com palavras. Ele criou o mundo dizendo, e haja luz e houve luz. E criem-se os mares, e os mares foram criados. Então, que nós possamos começar a gerar. Que nós possamos começar a gerar em palavras. Em palavras, em palavras, em palavras. Tudo que sai da sua boca tem poder. Tem poder de amaldiçoar ou tem poder de abençoar.
Deus nos concedeu esse poder, essa autoridade nas nossas mãos. E cabe a nós o que nós temos feito. E Deus me entregou uma palavra hoje exatamente a respeito disso. A respeito de posicionamento nele. O que vocês têm feito para realmente ter um posicionamento no Senhor? Faltam poucos dias para o ano acabar, gente. Bom dia, Toyoko. Toyoko tá lá longe, né? Eu lembro que eu entro praticamente todos os dias. Eu tô com um bebezinho pequeno aqui. E eu acompanho, assim, o pessoal que tá aqui todos os dias, junto com a pastora Ana, né? Gerando esses 21 dias aí de oração, esse propósito. Janaína também, seja muito bem-vinda. Meu nome é Maria, eu vou estar com vocês aqui hoje liberando essa palavra, né? Tá lá no Japão e eu creio, eu tô aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e nós estamos todos conectados em espírito em verdade, né? Jesus nos disse que onde estiver 2 ou mais reunidos, ele se fará presente. Eu creio que o Espírito já está se manifestando na casa de cada um de vocês. Pai, nós oramos para que cada um sejam tocados pela tua glória, que o Senhor inunde as casas, os apartamentos, onde é que eles estejam, para que eles sejam inundados pela tua glória, para que o poder de Deus esteja com vocês. E eu quero falar sobre posicionamento nessa madrugada. O Senhor tem falado muito, né? Nós estamos numa era onde é tudo muito rápido, é tudo muito corrido, as pessoas não têm tempo, nós negligenciamos o nosso tempo e o nosso relacionamento com o Senhor. E nós sabemos que isso é algo que nós precisamos priorizar. Nós precisamos colocar ali diante do Senhor tudo aquilo que nós precisamos, que nós agradecemos. Nós precisamos tirar um tempo, né, para estar ali conectado com o Senhor. E posicionamento não é sobre perfeição. Posicionamento é sobre uma decisão. É sobre uma decisão. Não é sobre sermos perfeitos ou o que fazemos ou deixamos de fazer. Mas é quando decidimos fazer aquilo, é quando decidimos deixar o celular, colocar no não perturbe, deixar a empresa precisar do que precisar e estar ali conectado com Deus. Ritinha, bom dia. Então, é escolher permanecer fiel aos princípios de Deus, mesmo quando é mais difícil ceder. Mesmo quando situações são mais fáceis, mas nós estamos ali permanecendo fiel aos princípios. Em nome de Cristo Jesus. Falar sobre posicionamento, como muitas vezes queremos promessas, mas Deus, ele busca uma postura antes da promessa. O reino de Deus, ele é movido por obediência e por renúncia. E não adianta, Deus, ele sempre vai buscar uma postura antes de nos entregar uma promessa. Sempre. Ele sempre vai buscar uma postura nossa antes de nos entregar uma promessa. E eu creio em nome de Jesus que vocês todos vão estar firmados ali num posicionamento do Senhor para 2026. Eu creio que vocês vão olhar e falar: Senhor, a minha prioridade, a minha primícia é o Senhor. O mundo pode acabar, pode estar desabando, você precisar fazer, resolver, estar ali com 1001 coisas, mas eu creio, em nome de Jesus, que vocês vão em 2026, em 2026 não, né? Nós estamos no final aí, nós não podemos deixar nada para depois, mas eu creio que se você ainda não está posicionado no Senhor, você fará isso hoje. Você fará isso hoje, você trará esse posicionamento do Senhor hoje. E antes de Deus te entregar, eu sei que vocês gostam de escrever aí, né, na madrugada, anotar tudo. E eu quero que vocês anotem essa frase.
Antes de Deus te entregar algo, Ele te ensina a permanecer em quem você é nele. Deus, Ele nunca vai te entregar algo sem que Ele faça que você permaneça naquilo. Porque se Ele te entregar aquilo e Ele for perder você por algo que Ele te entregou, Ele não vai te entregar. Deus, Ele não perde a gente. E Ele não quer 99%. Ele quer 100% de nós. De cada um que tá aqui. De cada um que se rende, que tá ali declarando, que tá ali firme, que tá ali disposto a pagar o preço. Porque o reino de Deus é isso. Nós sabemos que... Adriana, seja muito bem-vinda. Nós sabemos que o preço ele é alto e que nós temos que estar dispostos a pagar o preço. E como que nós nos posicionamos diante da espera, das opiniões externas, da comparação? Como que nós temos vivido hoje em dia? De acordo com o que nós sentimos ou de acordo com o que nós cremos? Quero que vocês reflitam sobre isso. Cada um aí no seu cantinho, onde você estiver. Tem algumas pessoas que têm os quartos de guerra e da madrugada. Mas falo a frase novamente sim. Antes de Deus te entregar algo, Ele te ensina a permanecer em quem você é nele. Então, o que nós temos, como nós temos nos posicionado, né, diante de uma situação, diante de algo que acontece e é inesperado, porque nós fazemos planos, né? Às vezes a gente pega assim o nosso caderninho, né? E aí a gente sempre, todo ano a gente faz isso, né? E a gente coloca aquele monte de coisa para 2026. Né? Um monte de planos, um monte de sonhos. E não tá errado nós fazermos isso não, gente. Muito pelo contrário, nós precisamos gerar mesmo tudo que nós queremos, né, na nossa vida. Mas eu creio que os planos são do Senhor, né? Em 2025 nós tínhamos uma agenda e um plano humano, né? Porque na verdade eu falo que eu e meu marido nós nos movemos debaixo da nuvem do Senhor mesmo, porque nós não fazemos nada sem um direcionamento do Senhor. Mas em 2025 nós passamos uma situação, algo que não era esperado, não era planejado, mudou a rota, mudou a geografia, mas a promessa sempre permaneceu em pé. Nós sabíamos que era um propósito maior, que era algo que nós não esperávamos, mas que já estava nos planos do Senhor, que já estava ali no schedule dele. E nós somos gratos, muito gratos. A mamãe tá perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, eu vou deixar gravada 24 horas aqui, tá? Aí pra vocês que querem assistir depois. Então, nós sempre fazemos, né, os planos, mas nós sabemos que a hora que nós entregamos e falamos, Deus, está nas tuas mãos, o que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer, esse direcionamento, é esse propósito. E aí o Senhor vem e faz diferente. Ou o Senhor vem e entrega nas nossas mãos algo muito maior do que nós esperávamos. E eu trouxe aqui alguns personagens que se posicionaram em Deus, alguns homens e mulheres da Bíblia que estiveram ali firmes no propósito do Senhor. E não podemos deixar de falar de uma outra pessoa, né, com um posicionamento firme, a não ser Esther. Que ela teve um posicionamento que muda destinos. E em Esther 4:14 fala assim: quem sabe não foi para esse momento que você chegou à posição de rainha? Mesmo sendo jovem e insegura, Esther se posicionou com coragem e propósito. Esther estava ali, com coragem, com propósito, sabendo que ela tinha sido levantada para aquele tempo por algo muito maior. Por algo que ela precisava se posicionar. E a partir do momento que nós temos um posicionamento, a partir do momento que nós estamos ali, posicionadas no Senhor, as coisas começam a acontecer.
Ela não se moveu pela emoção, mas ela se moveu pelo chamado. Ela esperou o tempo certo, ouviu conselhos, um deles foi de Mardoqueu, e agiu com sabedoria. Quantos de nós, bom dia Fátima, seja bem-vinda. Quantos de nós temos orado por sabedoria? Eu oro todos os dias, gente, porque dentro da nossa casa, principalmente com um filho pequeno, como nós temos que ter sabedoria para cuidar, para ensinar, para lidar. Tem coisas assim que a gente às vezes toma de atitude, não sem pensar, mas no automático, né? E nós temos pedido uma sabedoria para Deus em relação a isso. Senhor, me dê sabedoria. O que eu devo fazer em relação a essa situação? Qual decisão eu devo fazer em relação a isso? O que nós temos pedido ao Senhor? O que nós temos entregado? Nala, bom dia, seja muito bem-vinda. A paz, meninas. Eu tô aqui representando hoje a pastora Ana, que tá num voo aí pro Brasil. E o que nós temos, né, pedido ao Senhor? E o posicionamento, muitas vezes, é silêncio e discernimento, e não exposição. Quantas vezes, né, o Senhor nos pede para ficar em silêncio? Quantas vezes o Senhor nos pede para nos retirarmos, para sairmos de cena? E o que o Senhor tem pedido a você? Eu lembro que eu sempre falava, Senhor, eu vou fazer mais um jejum, né? E aí o Senhor sempre falava, então agora é de rede social. E aí eu saía assim de cena 7, 10 dias. E eu ficava ali, né, conectado. Bom dia, Gustavo. E eu ficava ali conectada com o Senhor ali, né? E o Senhor sempre, ele vai pedir algo sacrificial, mas ele sempre vai te entregar algo muito maior, né? Quando nós precisamos renunciar a algo, quando nós precisamos estar ali abrindo mão de algo, nós sabemos que é para Deus te levar para um próximo nível. E eu não sei o que Deus tem pedido a vocês, mas que vocês entendam que esse posicionamento muitas vezes vai ser no silêncio e no discernimento, e não na exposição. Outro homem de fé aí da Bíblia que traz um posicionamento incrível para nós é Daniel. Daniel, ele trabalhava com firmeza em meio à pressão. Ele foi levado para a Babilônia. Ele foi eleito, né, um dos maiores homens da Babilônia. E o que Daniel precisava? Ele precisava de ser firme em meio a todas aquelas pressões, em tudo que eles estavam vivendo. E aí em Daniel 1:8 fala assim, Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Quantas vezes nós temos falado não enquanto o mundo diz sim? Quantas vezes nós temos levantado de mesas que às vezes nós não devemos estar? Quantas vezes nós temos aberto mão de algumas amizades que não têm nos levado no propósito, no reino? Quero que vocês reflitam sobre isso. Quantas vezes é confrontante, né? Mas Daniel se posicionou em um ambiente completamente contrário à sua fé. É como se Deus falasse assim, eu vou colocar ele nesse ambiente para ver até onde vai a fé dele, assim como Deus fez com Jó, né? Até onde foi a sua fé, Jó? Assim como Deus fez com José. Assim como Deus faz conosco todos os dias. Todos os dias. E Daniel se posicionou nesse ambiente completamente contrário. E ele decidiu antes do teste. E isso é um posicionamento. Ele decidiu antes dele ser testado. Antes de acontecer tudo com ele, dele ser jogado ali na cova dos leões, dele ser tentado com as iguarias do rei. Antes de tudo isso, ele tinha se posicionado antes. Porque a nossa casa, ela precisa estar firmada na rocha, não na areia. E no momento que você se posiciona, que nós estamos ali firmados, que nós estamos ali alicerçados com o Senhor, não tem o porquê nós temos medo. Porque Deus vai trazer aquele ambiente, Deus vai trazer aquilo de uma forma sobrenatural.
E o resultado foi, Deus honrou e destacou ele acima de todos. Tem uma frase que eu amo de Daniel que ele fala: enquanto todos dormem, eu oro. Enquanto todos estavam ali dormindo, Daniel orava. Esse é um posicionamento. Então Deus fez o quê? Deus honrou ele. Deus destacou ele dentro de tantos ali que Deus poderia ter escolhido. Mas Deus destacou Daniel acima de todos os outros. E quando você decide, antes da tentação, não é o ambiente quem dita quem você é. É o seu posicionamento que molda o ambiente. Anotem isso. Eu vou repetir. Quando você decide antes da tentação, não é o ambiente que dita quem você é. É o seu posicionamento que molda o ambiente. É muito forte, gente. É o seu posicionamento que vai moldar o ambiente que você vive. Lá dentro da minha casa eu sou a única cristã. A única. Quando meu filho foi nascer, meu pai virou e falou assim um dia: quando o Isaac fizer 18 anos, o vovô vai ensinar o que é bebida alcoólica pra ele. E meu pai foi alcoólatra, né? E eu e meu marido, a gente decidiu, nós não tomamos nem vinho. Aqui em casa não entra bebida alcoólica. E é um posicionamento nosso. É um posicionamento, né? Então, assim, nós decidimos nos posicionar assim. E eu falei pro meu pai, pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo o Senhor vai ser um avô incrível pro Isaac. Mas, dentro da minha casa existe um posicionamento e você vai me respeitar. Se você gosta de beber a sua cervejinha, em nome de Jesus, eu creio e eu oro pra você ser liberto. Mas o meu filho não vai conhecer o que é bebida alcoólica. Isso é um posicionamento. O meu filho não vai saber o que é uma cerveja, ou o que é um vinho, ou o que é. O meu posicionamento muda a geração da minha casa. E isso depende de você. Deixa eu repetir a frase aqui pra vocês. Quando você decide antes da tentação, não é o ambiente quem dita quem você é. É o seu posicionamento que molda o ambiente. E quem sabe da sua identidade em Cristo não precisa provar nada pra ninguém. A gente não precisa ficar dando explicação. A gente não precisa falar nada. Nós não precisamos abrir a nossa boca. Dentro da minha casa, lá com a minha família, eu não preciso abrir a minha boca. Eles já sabem quem eu sou em Cristo. Eles já sabem do meu posicionamento. E eles já sabem que eu não vou abrir mão disso. E aí nós trazemos um outro personagem bíblico, né? Personagem não, pessoas que marcaram, né, a nossa história aí. E que são destaques para nós em posicionamento. Ruth teve um posicionamento de lealdade e de fé. Um posicionamento de lealdade e de fé. Ruth, em capítulo 1, versículo 16, ela fala assim: o teu Deus será o meu Deus. Para a sogra dela. O teu Deus será o meu Deus. Então ela se posicionou e falou: não, eu não vou te largar. Eu não vou te largar. O teu Deus será o meu Deus. E mesmo sem garantias, Ruth se posicionou ao lado de Noemi e do Deus de Israel. Mesmo sem saber de nada, mesmo sem saber o que iria acontecer ali, Ruth resolveu se posicionar. O seu posicionamento gerou propósito. E o que aconteceu? Ela entrou na linhagem de Jesus. O posicionamento dela fez com que ela entrasse na linhagem de Jesus, gente. Então, o que o nosso posicionamento não pode fazer nas próximas gerações? Nos seus filhos, nos seus netos? Eu e o Diego somos os únicos cristãos das duas famílias. Das duas. E o Isaac foi eleito
o nosso primogênito, que vai aí marcar a geração santa das próximas gerações. O nosso filho é posicionado no Senhor, desde lá de quando a gente descobriu que eu estava grávida. Nós já declaramos, nós já profetizamos, nós já oramos com ele todos os dias. E ele vai ser um homem de Deus, um homem posicionado no Senhor, um homem que vai orar desde pequeno, que vai jejuar, que vai saber o que é a palavra. Eu falo todos os dias com ele, eu falo, filho, mamãe vai te ensinar a Bíblia, mamãe vai te ensinar a orar, o papai vai te ensinar. Então, realmente, nossas atitudes são reflexo para os nossos filhos. E o que você tem feito dentro da sua casa? E às vezes, o seu sim para Deus em meio à perda é o que abre portas para algo eterno. É o seu sim para Deus em meio às perdas que vai abrir portas para algo eterno. E eu quero que vocês anotem outra frase. Posicionamento não é sobre ver resultados, é sobre confiar no processo. Posicionamento não é sobre ver resultados, é sobre confiar no processo. Então confiem no processo, gente. Confiem. Confiem. Entreguem na mão do Senhor e fala, Senhor, eu confio no processo. Eu confio. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor já fez. Eu sei que o Senhor vai operar o infinitamente mais. E agora eu trago a última posicionada no Senhor ali da Bíblia que eu estava meditando. Maria, mãe de Jesus. Ela trouxe um posicionamento de entrega. Lá em Lucas 1,38 fala assim: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Quando ela recebeu a ordem, ela fala isso. Ela fala isso. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E Maria se posicionou com fé diante de algo que humanamente era impossível. Humanamente era impossível. E o que ela fez? Ela se posicionou com fé diante daquela situação. E o seu sim foi corajoso, cheio de fé e de submissão. O posicionamento, outra frase para vocês anotarem. O posicionamento muitas vezes é aceitar o plano de Deus, mesmo quando nós não entendemos. Nós não estamos entendendo nada, nós não estamos vendo nada, mas nós resolvemos nos posicionar. Nós resolvemos estar ali em fé. Nós resolvemos estar ali firmes, crendo que aquilo ainda não foi gerado, mas vai ser. Que aquilo ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Que aquela promessa não aconteceu, mas ela vai ser concretizada. E é isso. E aí eu trago 4 pilares aqui para como nós vamos viver posicionadas em Deus. O primeiro pilar é a identidade. Saiba quem você é em Cristo antes de qualquer relacionamento. A mulher e o homem que se posicionam em Deus não mendiga atenção, porque eles entendem o próprio valor. Então, firmem a identidade de vocês. Saibam quem vocês são em Cristo. Porque quando nossa identidade é firmada, não tem como nós deturparmos nada. Não tem como Satanás deturpar nada. Porque nós temos aquela identidade firmada. Então, quando nós nos posicionamos, nós não precisamos mendigar nada. Nós não precisamos, porque nós entendemos o nosso valor em Cristo. Nós somos filhos, filhas. Então, a identidade é o primeiro. A santidade é o segundo. A santidade é uma decisão diária. E a Bíblia fala, né? Sede santos porque eu fui santo. E é uma decisão diária, não apenas uma escolha moral. Posicionamento é dizer não ao que parece ser bom e dizer sim ao que é santo. Então busquem santificar-vos.
Porque a santidade é mais um princípio para o nosso posicionamento ali em Deus. O terceiro é esperança ativa. O que é isso, Má? Espere agindo. A gente não tem que entregar para Deus e falar: Senhor, nós estamos aqui e a gente vai esperar acontecer. Nós vamos esperar a promessa se cumprir. Não, nós temos que agir. Agir em qual sentido? Servindo, amadurecendo, trabalhando, estudando. Nós temos que continuar. Deus não abençoa a inércia. Ele abençoa o movimento dentro da obediência. Ele abençoa o movimento dentro da obediência. Ele não abençoa a inércia. E Deus, ele tem mais um ponto aqui de posicionamento que eu quero falar com vocês, que é a constância. A constância, gente. Hoje em dia, muito se perde por conta da constância. Porque é difícil você permanecer. É difícil você estar ali, né, em constante movimento. É difícil você estar ali, né, sempre louvando, igual a pastora Ana. Cara, a pastora Ana, pra mim, ela é um exemplo, assim, né? Ela é uma mãe espiritual pra mim. E ela tá ali ativando o tempo todo. Ela tá ativando, ela tá constante, ela tá crendo, ela tá orando, ela faz live, ela faz culto, ela viaja. E é essa constância que Deus quer de nós. Nós estarmos ali sempre no caminho. Ser firmes, mesmo quando o nosso coração oscila. Sermos firmes. A constância, ela revela maturidade. E a instabilidade revela a falta de raiz. A instabilidade revela a falta de raiz. A sua raiz não tá firmada ali. Ela não tá firmada na terra do Senhor. Então, que vocês possam se lembrar disso. Que a constância, ela revela maturidade. Então, que vocês estejam constantes, gente. Constante em oração. Constante em profetizar. Constante em sabedoria. Constante em pedir, em gerar isso dentro da sua casa. Posso repetir. O primeiro é identidade. O segundo é santidade. O terceiro é esperança ativa. E o quarto é constância. Então, identidade, santidade, esperança ativa e constância. Que vocês possam, gente, ter esses 4 pilares aí muito firmes no Senhor. E que no ano de 2026 nós estejamos ali pedindo isso. Senhor, eu não consigo estar constante, me ensina. Vamos comigo, Espírito Santo, me conduz. Peça ali para que nós estejamos firmados mesmo nessa rocha. E nessa madrugada a gente vai pedir ao Senhor, né? E falar para Ele: eu escolho me posicionar no centro da Tua vontade, mesmo quando é difícil, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias, mesmo quando nós não estamos vendo nada. Eu fiquei 50 dias sem ver nada no processo que nós passamos nos Estados Unidos. 50 dias. E eu não via nada, mas eu continuava crendo. Eu continuava confiando. Eu continuava sabendo que Deus, Ele é o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus do poder, o Deus da justiça, o Deus que faria algo que, quando menos nós esperássemos, as coisas iam acontecer. E Deus testou minha fé, Deus me amassou, Deus me moldou, Deus falou comigo. E é isso, gente. A gente tem que pedir todos os dias: eu escolho me posicionar, eu escolho, né? E que nós possamos orar nessa madrugada, pedindo ao Espírito Santo que traga convicção de quem vocês são no Senhor. Que traga convicção do que o Senhor quer de vocês nesse tempo. Que traga convicção. Seja bem-vinda, Vanessa. Convicção. Porque o posicionamento de hoje vai te preparar para o testemunho de amanhã. O seu posicionamento de hoje vai gerar dentro da sua casa as próximas gerações. O seu posicionamento dentro da sua empresa
Eu não sei com que vocês trabalham, mas eu lembro que eu trabalhei numa empresa onde eu era uma das únicas cristãs, né? E na época eu escutava muita coisa e eu comecei a gerar ali dentro um posicionamento que, independente do que falassem, do que pensassem, eu tava ali. E aí eu comecei toda segunda-feira a criar um ambiente de oração ali dentro. E isso é o quê, gente? Isso não é porque é a Maria. A Maria não é nada, eu não sou nada. Eu sou um vaso ali na mão do Senhor e que Ele faz o que Ele quiser comigo. Na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas nós sabemos que uma atitude ali, algo que nós colocamos como meta ou como um posicionamento, vai mudar ali pra frente. Vai mudar o rumo de várias coisas da sua empresa, né? Da sua família. Então, o que vocês têm feito, gente? E eu quero que vocês tragam essa palavra mesmo nessa madrugada, porque tá chegando mais um ano e tá acabando mais um. E o que nós temos feito para esse posicionamento acontecer dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, né? Que independente, por exemplo, uma mesa que você senta, que às vezes você não tem algumas opiniões, né? Que você às vezes precisa ser luz ali, né? Quantas pessoas a gente senta numa mesa e que não conhecem a Cristo, que não conhecem, né, um evangelho, os princípios, a palavra. E às vezes Deus tá te colocando nessa mesa para você ser luz. E aí você vai, muitas vezes, negligenciar esse posicionamento, ou realmente você vai estar ali e falar assim, não, Senhor, eu tô aqui, eis-me aqui, eu tô posicionada, eu tô firme na rocha, e é isso que eu vou fazer. Então que nós possamos, gente. Nós vamos orar agora por cada um aqui. Não sei se você tem um pedido de oração, se você tem, pode colocar aqui que nós vamos orar. E nós vamos começar a declarar, nós vamos começar a gerar, nós vamos começar a falar, nós vamos começar a pedir. Nós vamos pedir para o Senhor nos ensinar todos os dias. Nós vamos começar a trazer isso para nossa vida. E que em 2026 vocês estejam aí, vocês entrem em 2026 já posicionados, gente. Porque um posicionamento, ele muda gerações, ele muda famílias. Ele traz não só, né, todos esses benefícios, mas ele traz para nós a eternidade. Porque é isso que Deus tem pedido de nós nesse mundo caótico, né, nessa fase. Em nome de Jesus. Grazi, nós vamos orar emocional e financeiro. Vinícius, Grazi, Felipe, Ana. Em nome de Jesus, gente. Então, que vocês possam refletir sobre essa palavra, tá? Que tenha falado ao coração de vocês nessa madrugada. E nós queremos trazer mesmo. Eu amo. Deixa eu declarar, né? E a pastora Ana sempre declara também os Salmos 91, né? E que eu quero que vocês coloquem agora, né, um louvor aí. E nós vamos gerar em oração agora. Nós vamos orar, nós vamos declarar os Salmos 91. Nós vamos orar pela cura, pela libertação. Se você tem alguma enfermidade, que você coloque a mão na sua enfermidade. Que você já comece a gerar e falar, Deus, eu declaro que eu sou curada, que eu sou sarada. O Senhor levou todas as nossas enfermidades. Todas as nossas enfermidades. E que você possa começar a gerar isso em oração agora na sua casa, no seu ambiente. Em nome de Cristo Jesus. Nós vamos declarar. Pai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansará. Nós diremos ao Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza em quem nós confiamos. O Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas o Senhor nos confia. A sua verdade será o nosso escudo e o nosso broquel. Não teremos medo do terror noturno e nem da seta que voa durante o dia.
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa dos ímpios. Pai, em nome de Jesus, porque Tu é o Senhor, é o nosso refúgio, e nós fazemos do Altíssimo a nossa habitação. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Declare, abra sua boca, meu irmão, minha irmã. Declare isso dentro da sua casa. Nenhum mal chegará à nossa tenda, porque o Senhor crava os seus anjos na porta das nossas casas. Porque os seus anjos darão ordem ao nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas mãos para que não tropecemos em pedra alguma. Nós pisaremos em leões e cobras e nós calçaremos e pisaremos nos leões e nas serpentes. Porque o Senhor nos amou e o Senhor nos livra. Poluei num alto retiro porque conheceu o meu nome. E ele me invocará e eu o responderei. Estarei contigo na angústia, retirei e glorificarei. E te darei longos dias e te mostrarei a minha salvação. Começa a declarar, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, sobre cada vida aqui. Sobre cada um que está nessa live, sobre os que não conseguiram entrar. Nós declaramos, Espírito Santo, a cura e a libertação. Nós declaramos, Pai, a cura dos enfermos. Eu não sei o que cada um tem aqui que precisa ser curado, Pai. Mas o Senhor levou lá naquela cruz todas as enfermidades. O Senhor levou, Pai, naquela cruz todas as nossas enfermidades. E que todos os corpos que precisam voltem ao propósito original, Pai. Que precisam ser curados, alinhados, tumores, dores. Pai, quem está com dor nas costas, dor de cabeça, quem tem um tumor, um diagnóstico, Pai, nós declaramos nessa madrugada. Nós não aceitamos isso dentro da nossa casa. Porque nós somos filhos e filhas. Nós somos filhos e filhas. E nós declaramos que o Senhor é fiel para cumprir. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a libertação. A libertação, Pai, desse povo que precisa conhecer ao Senhor, Pai. Nós declaramos sobre a libertação das nossas famílias. Os que não são rendidos ao Senhor ainda se rendirão. Os que não conhecem ao Senhor ainda conhecerão. Nós declaramos, Espírito Santo, sobre a vida de cada um aqui. Nós declaramos prosperidade. Nós declaramos bênçãos sem medidas. Nós declaramos, Pai, as famílias sendo abençoadas. Nós declaramos, Pai, consagramos um 2026 abençoado. Um 2026 repleto, Pai, da Tua graça, do Teu poder, da Tua bondade. Um 2026, Pai, posicionados no Senhor. Posicionados no Senhor. Nós declaramos, Pai, um 2026, em nome de Cristo Jesus, aonde cada um vai viver milagres, prodígios e maravilhas. Aonde o Senhor vai estar ali, Pai, cuidando de cada família, de cada empresa. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós declaramos e geramos isso em oração. Nós declaramos, nós agradecemos, louve ao Senhor, louve aí na sua casa, Pai. Agradeça ao Senhor, Senhor, obrigada. Obrigada pela nossa casa, obrigada pela nossa família, obrigada pela nossa saúde. Obrigada pelas nossas empresas. Obrigada, Pai, gera ingratidão. Obrigada, Senhor. O Senhor é um Deus de promessas. O Senhor é um Deus que não falha. O Senhor é fiel para cumprir tudo que o Senhor prometeu a cada um dos seus filhos aqui, Pai. O Senhor é fiel. E nós declaramos as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Isso, começa a declarar. Eu vou viver a totalidade da promessa. Em 2026 nós vamos colocar essa música, que Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus que não falha. Deus é um Deus, gente, são coisas tão simples que nós temos que gerar e nós temos que agradecer e nós temos que consagrar. São coisas simples assim, ó.
que nós colocamos diante do Senhor, que nós colocamos, ó. E nós vamos, para finalizar, nós vamos em oração declarar essa música, que Deus é um Deus de obras completas. O Senhor não mente, o Senhor não falha, o Senhor não muda. E declara isso dentro da sua casa. Coloca a mão nos seus filhos. Coloca a mão nos seus filhos e fala: filho, eu te unjo, eu declaro. Você é um homem, uma mulher de Deus. Ó, que vocês possam colocar essa música como uma oração nessa madrugada. Um Deus de obras completas, um Deus que não falha, um Deus que é fiel. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sei um Deus que é tão grande, faz o impossível se materializar. O impossível. Para Deus nada é impossível. Eu não sei qual tem sido o seu impossível. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu não sei qual o impossível que é. Mas eu creio, ó. Declara: eu vou viver a totalidade da promessa. Um Deus de obras completas vai fazer, gente. Vai se cumprir, não desistam. Não desistam, permaneçam constantes. Permaneçam em oração, permaneçam crendo. Permaneçam em nome de Jesus. Alabaci, candaralabá, xererere, candaralabá. Em nome de Jesus, você que ora em línguas aí, comece a orar em língua na sua casa. Comece a declarar, comece a profetizar que Deus é um Deus de obras completas e Ele não falha. Ele não falha. Alabaci de querer candaralabás. Xererere candaralabás. Xererere. Pai, vai entrando em cada casa. Vai falando a cada coração, Senhor. Vai trazendo, Pai, o impossível. Vai trazendo, Pai, o existente. O existente, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Por completo Ele fará. Vai, declara: eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer, gente. Não desistam. Não desistam. Quantas vezes a gente olha e fala: Deus tá difícil, Deus tá pesado, Deus me ajuda, mas o nosso socorro vem do céu. Não se esqueçam que o socorro de vocês vem do céu, que o socorro de vocês é o Senhor. Ó, meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Sei que por completo fará. Deus não deixa nada incompleto na nossa vida. Nada fica em oculto. Nada fica sem o Senhor fazer. Então creiam nas promessas. Creiam no que Deus tem preparado no ano de 2026 para vocês. Creiam e gerem isso em oração. Profetizem. Tragam para dentro das suas casas e gerem em oração. Em nome de Cristo Jesus. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar que por completo fará. Que vocês possam viver a totalidade da promessa no ano de 2026. Que vocês possam confiar que Deus é um Deus que faz. Alabaci, candaralabá, xererererere. Pai, em nome de Cristo Jesus. O Senhor é um Deus de obras completas. O Senhor faz na hora certa. O Senhor não falha. O Senhor é fiel. Que o Senhor possa pegar o pedido, Pai, de cada um aqui em oração. Que o Senhor possa subir com esse pedido como um perfume suave aos céus. Pai, eu oro pela família de cada um aqui. Eu oro pela casa de cada um. Eu oro pela empresa de cada um aqui, Pai. E eu declaro uma prosperidade. Eu declaro bênção sem medidas. Eu declaro em nome de Cristo Jesus que vocês vivam o melhor ano da vida de vocês. O melhor ano da vida de vocês. Que vocês possam viver um 2026.
o melhor ano, o ano mais extraordinário da vida de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gente. Obrigada aí pela compreensão, né, da pastora Ana. Eu falo em nome dela por esse dia, né? Que vocês possam ter recebido essa palavra, que Deus possa ter falado com vocês de alguma forma, que vocês possam ter sido abençoados e creiam, tão somente creiam, que as promessas vão se cumprir. Independente do que você tem passado, levanta essa cabeça, Deus é fiel, Ele não mente, Ele não nos deixará, o nosso socorro vem dele. Em nome de Cristo Jesus, eu abençoo cada um de vocês.